Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre os retrovisores aqui. E a gente já falou disso em aulas anteriores com o Replace, se eu não me engano, foi com esse HTML aqui, ó. Mas eu vou trazer agora novos recursos, porque agora você já compreende mais coisas da linguagem. Então a gente vai ver mais recursos dos retrovisores aqui, coisas interessantes. Então se você observar, eu criei um HTML2 para a gente não mexer no HTML antigo, para não quebrar o exercício anterior. Então eu deixei, basicamente quase a mesma coisa aqui do HTML anterior que eu criei aqui, porque a gente vai mexer nesse HTML aqui depois. Então eu já puxei ele aqui e dei um console log nele aqui, só, nada mais, beleza? Então imagine, voltando lá aos exercícios anteriores que a gente já fez, vamos tentar buscar de novo as coisas que estão dentro dessa tag HTML aqui. Então buscando aqui, se você olhar HTML2.match, a gente tinha feito uma coisa assim, ó. E aí a gente sabe dos problemas disso, então eu vou passar mais rapidinho aqui. Eu sei que as tags HTML começam assim, e aí eu posso colocar um ponto mais aqui, eu posso colocar um ponto mais aqui para pegar o que está dentro da tag HTML, posso colocar uma barra aqui, e aí ponto mais. E daí eu pegaria de forma grid, né, esses HTMLs. Então eu estou pegando do começo aqui até o final da minha div. Não era esse o comportamento, a gente já viu isso, então vamos pular essa etapa de repetir, né? Então, para a gente corrigir isso, a gente poderia colocar isso de forma não grid, né? Lazy aqui no caso. Então, colocando isso aqui, a gente passaria a ter agora as nossas duas tags aqui. Beleza. Mas a gente também pode melhorar essa expressão regular um pouco aqui. Deixa eu te mostrar um negócio. A gente sabe que tags HTML, pelo menos eu nunca vi tag HTML começando com número, certo? Então a gente sabe que tags HTML geralmente vão começar com letras, né? A gente poderia modificar isso aqui para falar que isso daqui seria um A Z. E aí eu posso mudar isso aqui para GI, né? No caso, para eu não precisar colocar o outro range, A a Z. Então, as minhas tags HTML vão ser de A a Z. Eu não me lembro, assim, de cabeça, eu estou fazendo aqui de cabeça, mas eu não me lembro se tem tag HTML que contém algum número. Eu vou supor aqui que seja só letras, mas se não for, você pode corrigir aí na sua expressão regular. Porque você poderia também, aqui, vamos fazer isso já. Você poderia utilizar o barra W. O barra W representa de A a Z minúsculo, até A a Z maiúsculo, até 0 a 9, 0 a 9 mais o underline, né, no caso, fugiu da memória aqui. Beleza, executando a gente continua tendo a mesma coisa aqui. Mas agora o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente sabe que a gente pode criar grupos com parênteses, né? Então, se eu quisesse, eu poderia criar um grupo aqui. Beleza? Então, eu criando esse grupo aqui, isso quer dizer que, você lembra quando a gente viu Replace, que a gente poderia acessar esse grupo agora com um cifrão e um aqui, e aí se eu tivesse mais grupos, eu poderia acessar assim, 2, e depois 3, e assim por diante. Então, isso são retrovisores, no caso aqui, retrovisores. Ou seja, é como se fossem variáveis dentro da expressão regular. Cada grupo que eu tenho um retrovisor que eu posso utilizar. Aqui no match, eu não posso utilizar o retrovisor com o cifrão dessa maneira aqui. Mas eu posso referenciar isso que eu selecionei nesse grupo, utilizando a barra invertida e o número do grupo que eu estou querendo selecionar. Por exemplo, no meu caso específico, eu tenho esse grupo aqui, que é só um grupo, eu posso referenciar ele aqui. Então, isso daqui quer dizer, eu criei um grupo aqui e aí eu quero que ele encontre aqui no fechamento a mesma coisa que ele encontrou no primeiro. Então, isso quer dizer que vai abrir com P, vai fechar com P, vai abrir com div, vai fechar com div. Então, observando aqui, você vê que agora ele já não se comporta da maneira que ele estava se comportando anteriormente, porque a gente tem duas tags diferentes aqui. Mas ele iria se comportar... Deixa eu colocar um outro P aqui, ó. De novo, ó. Deixar esse outro P e vamos ver o que vai ocorrer aqui, ó. Ele ainda se comporta de forma gulosa quando a gente tem dois P's, porque aqui é a mesma coisa. Ele abre e fecha com essas tags aqui. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode colocar nesse local onde a gente está utilizando o seletor guloso aqui, a gente poderia colocar
interrogação depois dele aqui. E aí vamos dar uma olhada aqui que ocorreu. Agora sim, agora ele está selecionando cada uma das tags aqui. Beleza? Então corrigimos mais ou menos o problema do HTML que a gente tinha deixado em aulas anteriores. E aí a gente, de quebra, já também utilizou um retrovisor aqui dentro da nossa expressão regular. E daí, um outro problema que pode ocorrer aqui é que tags HTML, se o mundo fosse perfeito, as tags HTML seriam todas assim, né? Não teria nada. Mas tem muito mais coisa que pode vir dentro da tag HTML. Por exemplo, eu posso colocar class igual a teste, e eu posso ter outra coisa, data ref, vamos colocar data teste igual a teste. Você está vendo que isso aqui está com aspas duplas, isso aqui está com aspas simples, isso aqui poderia ter vindo antes, aqui, ó, poderia ter vindo assim, certo? Funciona perfeitamente em HTML e a gente vai ver isso no mundo real, né? Então isso aqui faria com que a minha expressão regular não selecionasse mais esse P aqui. Por quê? Porque não bateu, né? No caso aqui, eu não tenho uma sequência de letras, que seria tipo div aqui, e eu tenho um espaço aqui, eu tenho outras coisas aqui completamente diferentes. Então o que eu faria para resolver isso? Eu posso falar que aqui dentro vai vir um ponto tudo, ponto qualquer coisa. Se eu quiser falar ponto qualquer coisa, esse ponto qualquer coisa significa em inglês .all. Então, se você quiser pesquisar em inglês, .all em expressões regulares. Então, ponto all seria ponto isso daqui. Ou seja, qualquer caractere que pode ou não existir aqui dentro. Então, pode ou não ter uma sequência de caracteres aqui. Então, executando, agora ele volta a selecionar o meu P aqui. Mas ele é guloso, e aí, como a gente sabe que ele é guloso, a gente pode colocar uma interrogação aqui. Então, agora a gente corrigiu esse problema aqui. Um outro problema que você vai encontrar, e eu tô te falando isso porque eu já sofri muito fazendo essas expressões regulares, já pesquisei demais, já perguntei em fórum, enfim. Então, para você não passar por isso, o ponto não representa uma quebra de linha, certo? Então, já para resumir para você, ponto não representa quebra de linha em JavaScript, não tem um seletor aqui, uma flag aqui que eu falaria que em outras linguagens pode ter isso. Aqui em JavaScript eu não tenho como falar, faça o ponto representar uma quebra de linha. Não tem como. Então aqui, por exemplo, se eu viesse aqui e quebrasse a linha aqui, você vai ver isso em algum lugar, com certeza você vai encontrar alguma coisa assim em algum lugar. Imagine que eu faça isso daqui. Isso, só de eu ter feito isso daqui e executar, ele já não seleciona mais o meu P. Tá vendo aqui, ó? Ele está selecionando os outros, mas o meu P que eu queria selecionar, ele não está selecionando mais aqui. E daí, para a gente corrigir esse problema desse .all aqui, a gente pode fazer uma gambiarra aqui. Na minha opinião, isso é uma gambiarra, mas funciona, certo? Então, a gente pode fazer dessa maneira aqui. Eu posso criar um conjunto aqui, e aí eu posso falar que esse conjunto vai ter um espaço, certo? E um não espaço. Então, se eu faço isso daqui, eu estou falando para o JavaScript que eu quero que ele selecione tudo que é um espaço e tudo que não é um espaço. Então, ele fica meio louco, eu acho, na minha concepção aqui, e seleciona tudo. Tudo que existir aqui, ele vai selecionar. E daí, a gente pode colocar esse símbolo aqui para falar, porque isso aqui seria um caractere, né? E aqui eu estou falando que pode ou não existir. Ainda não vai funcionar, a gente já vai corrigir isso aqui. Então, agora, no caso aqui, ele foi tão guloso que ele selecionou, foi tudo aqui, né? No caso, do começo ao fim da minha string aqui. Não era isso que eu queria. Então, a gente pode colocar uma interrogação aqui para parar ele um pouquinho. E ainda continua selecionando tudo. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar isso daqui, colocar isso aqui dentro de um grupo para tentar frear ele um pouquinho aqui. E vamos colocar tudo dentro de um grupo aqui. E aí selecionar. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, agora ele está pegando o meu P daqui até aqui, e daí eu vou pegar isso daqui e percebe uma coisa, aqui dentro eu tenho uma quebra de linha depois disso daqui.
Então, isso daqui também vai dar problema, porque isso aqui também não era para selecionar quebra de linhas. Então, eu vou pegar esse grupo aqui que eu criei, na verdade, e vou colocar aqui dentro. Então, vamos selecionar para a gente ver. Agora sim, né, no caso. Então, vamos olhar aqui, ele selecionou o parágrafo, belezinha. Então, é só para resumir para você, isso daqui que eu fiz foi para selecionar tudo. Eu não precisava desses grupos aqui, e já já eu te explico aqui o porquê. Porque eu não vou precisar selecionar essas coisas aqui. Então, sem esses grupos aqui, continua funcionando perfeitamente. Então tá, agora a gente corrigiu o problema do ponto tudo aqui, né? De selecionar tudo. Então, a gente teve que usar isso aqui e isso aqui, porque a gente tem essa parte aqui, ó, que pode ter qualquer coisa aqui, incluindo quebra de linhas, mas a gente, depois desse fechamento da tag aqui, ó, que é esse trecho aqui, a gente pode também ter quebra de linhas aqui. Então, nesse caso em específico, a gente precisou fazer o ponto ao gambiarrado aqui no caso, nos dois lados, tanto aqui quanto aqui. E aí, corrigimos o problema. Beleza. Então, a gente está selecionando as tags HTML, tudo muito lindo, a gente poderia fazer o que a gente quisesse com isso. Agora, imagine que eu queira pegar esse Olá Mundo aqui, que está dentro de qualquer uma das tags HTML, e substituir ele por alguma coisa. Sei lá, colocar uma risada aqui, hahaha atrás e hahaha na frente. Sei que é um exemplo muito assim bobo, mas que é bem complexo de você atingir se você não entender o que você está fazendo. Então, só vou resumir essa expressão regular para você. Aqui a gente selecionou uma tag HTML, só que a gente também previu que poderia acontecer alguma coisa dessa maneira, assim, ó. Tipo, ter qualquer coisa aqui que não fosse o que a gente está selecionando. Então, a gente colocou esse trecho aqui e a gente colocou uma interrogação na frente para ele não ser guloso. Se eu tirar essa interrogação aqui, eu acho que ele vai continuar funcionando. Não. Ele volta a ser guloso se eu tiro a interrogação, beleza? Então, por isso que a gente colocou o interrogação, para ele deixar de ser greedy. E aqui é a mesma coisa daquilo ali. Então, tudo que tiver dentro da tag HTML vem aqui. Agora, imagine aqui comigo. Se eu quisesse mudar alguma coisa que está aqui dentro, eu poderia criar um grupo aqui, né, no caso. Então, eu criando esse grupo, agora eu gravei na memória que aqui vai ter alguma coisa e eu poderia selecionar isso daqui. Então, executando aqui, a nossa expressão regular continua funcionando perfeitamente, só que presta atenção aqui comigo nos retrovisores que ocorreram aqui, ó. Percebe comigo que o primeiro retrovisor aqui seria mais ou menos... Vamos pegar isso daqui, ó. Vamos pegar esse daqui que está mais simples para a gente, ó. Vou copiar, vou colocar esse aqui e vou te explicar os retrovisores. Esse trecho aqui significa só P. Nessa expressão regular, meu retrovisor significa só P, no caso aqui, né? Beleza? E daí vem essas outras coisas aqui que não fazem diferença nesse momento. Esse grupo aqui significaria Olá Mundo. E aqui eu não tenho retrovisor. Então, os meus retrovisores que eu tenho nesses grupos aqui são esses daqui, né? No caso, P e Olá Mundo. Se eu utilizasse replace com expressão regular aqui, se eu viesse falar para fazer o replace e mudar para alguma coisa, por exemplo, eu gostaria de deixar como tá o meu texto. Deixa eu tentar fechar isso aqui. Eu gostaria de deixar como está minha tag HTML, mas só alterar o que está aqui dentro, só o texto aqui mesmo, só colocar alguma coisa antes do texto e alguma coisa depois do texto, mas não mexer nisso daqui. Eu não conseguiria fazer isso dessa maneira aqui, porque eu não consigo remontar o meu texto lá dentro, porque eu tenho só isso aqui salvo, só o P e só o Olá Mundo salvo. Para eu conseguir remontar a minha tag com replace, utilizando, por exemplo... aquele 1, 2, 3 e assim por diante. Deixa eu te mostrar aqui, ó. O que vai ocorrer. Eu posso te mostrar isso aqui, ó. Então, executando, ó. Isso aqui, na verdade, é o meu negócio aqui. Executando, ó. A gente tem P, P e div. Tá vendo? Por que a gente tem... Deixa eu tirar esse console logo pra gente não confundir. A gente tem P, P e div, porque a gente selecionou só esse trecho aqui, só esse grupo aqui, dentro do nosso retrovisor. E vamos ver o que a gente tem no grupo 2, que é exatamente isso aqui que eu te mostrei. No grupo 2,
a gente tem os olá mundo ali. Então, executando, a gente tem p, olá mundo, div, sou a div. Então, eu não conseguiria, com essa quantidade de retrovisor que eu tenho aqui, eu não conseguiria remontar essa div aqui. E aí, o que eu posso fazer para isso? Bom, eu posso criar um outro grupo aqui. Então, vamos criar esse outro grupo. Então, agora, nesse grupo 1, que é esse aqui, ó, desse parêntese, nesse grupo 1 agora, eu tenho a minha tag P completa. E daí, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, e isso aqui vai me gerar um problema, porque aqui agora eu mudei esse retrovisor aqui, ó, daqui, tá vendo? Esse agora passou a ser 1, a minha tag P completa, e eu não queria isso. Esse aqui agora é o retrovisor 2. Então, colocando aqui, eu tenho que mudar aqui para retrovisor 2, beleza? Então, vamos observar agora o que a gente tem nos retrovisores aqui. Então, vamos executar. Então, agora, a gente tem P, tá vendo? Pegando a minha tag inteira aqui. E aí, no retrovisor 2, eu tenho o P, que eu te falei. Lembra aqui que é o P que está dentro do grupo. Mas, na verdade, aqui no replace, eu não preciso mais desse retrovisor 2. Eu só preciso dele dentro da expressão regular. Então, executando, agora eu tenho os começos das tags aqui, ó. P... Tá vendo aqui de novo? Beleza. Agora o que eu quero fazer é pegar esse trecho aqui. Então vamos pegar esse aqui. Então aqui a gente tem o retrovisor 1. O retrovisor é grupo, na verdade, mas eu estou te falando retrovisor pelo que eu vou selecionar aqui. Então eu tenho o retrovisor 1, retrovisor 2, né, no caso, grupo 2, aqui dentro. E aqui eu tenho o grupo 3. Então vamos remontar colocando o grupo 3 aqui. E daí, agora eu preciso de um grupo aqui para eu fazer o fechamento da minha tag HTML. Então, eu tenho grupo 1, né, nesse parágrafo, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Então, eu preciso do 1, 3 e 4 para eu remontar a minha expressão regular do jeitinho que ela era antes e depois a gente faz o que a gente quiser aqui. Então, vamos executar. Então, agora a gente tem p, data, tal, olá mundo, e aí a gente tem esse parágrafo e essa div aqui. Beleza, então remontamos. Agora eu te falei que eu queria substituir o que estava dentro das tags HTML. Observando aqui os nossos retrovisores, o que a gente tem dentro das nossas tags HTML aqui? É o 3, né? Que o 1 é a abertura aqui, que é esse grupo aqui completo. O 2 é o texto, que é o 2, na verdade 3, porque tem 1 aqui dentro. Então é 1, 2, e esse é o 3. Então, esse 3 é o texto que eu quero e o 4 é o fechamento da tag. Então, se eu quero colocar, por exemplo, o meu texto entre aspas, eu posso colocar aqui entre aspas. Então, executando, a gente tem tudo que está dentro dos parágrafos aqui, ó, a gente tem entre aspas aqui, ó, executando tudo entre aspas aqui. E aí, eu te falei que eu queria colocar uma risada aqui, eu posso fazer isso dessa maneira. Haha, e aqui, ha. Você vê que expressão regular pode se tornar bem complexo, dependendo do esquema aqui, mas aqui, ó, deu certo o que a gente fez, tá vendo aqui? A gente utilizou retrovisores, deixa eu diminuir um pouco aqui. A gente utilizou grupos e retrovisores dos dois lados aqui, na verdade, né? A gente utilizou tanto dentro da expressão regular, que seria esse 2 aqui, e aí esse 2 eu já te expliquei que ele mudou, porque esse aqui passou a ser o 1, esse aqui passou a ser o 2. E aí observa uma coisa aqui, se eu tivesse outro grupo aqui dentro, isso iria funcionar normal, só que agora eu mudei as ordens dos retrovisores. Então, esse aqui seria 1, né, 2, 3, esse aqui seria o 4. Então, agora o meu texto está no retrovisor 4. E esse aqui agora passou a ser o 5, porque ele chegou para frente ali. Porque eu adicionei um grupo no meio da minha expressão regular ali, no caso, né? Então, agora voltou a funcionar, só que eu mudei as ordens aqui. E você vê que o que pode ser confuso aqui é que eu peguei um grupo inteiro, só que eu não peguei o que estava aqui dentro para remontar a minha expressão regular aqui, o meu texto aqui. E por que eu não fiz isso? Eu não fiz isso porque eu não preciso. Esse grupo aqui inteiro, ele já engloba tudo que está dentro desses outros aqui. Só que a única diferença é que eu preciso contar eles. Então 1, 2, 3, 4 e 5 aqui, beleza? Então 1, 4 e 5 para remontar porque eu eliminei esses dois. Uma outra coisa que você pode fazer é fazer com que ele não salve o que você está colocando dentro de grupo. Isso pode ser interessante se você quiser criar um grupo especificamente para fazer determinada coisa, mas que você não quer utilizar esse grupo com o retrovisor do grupo. Então você pode fazer isso colocando
o interrogação e 2 pontos aqui. Só que agora a coisa passa a ficar mais confusa ainda, porque agora, o que aconteceu aqui? Agora eu tenho 1, 2, 3 seria, mas eu mandei ele não contar. Então é 1, 2 e aí 3, 4. Então voltamos a ter 1, 3 e 4 aqui. E esse aqui ele não está salvando esse aqui na memória por causa desse interrogação 2 pontos. Isso aqui tá tudo lá na documentação. Só estou passando aqui para a gente falar que a gente teve uma aula sobre isso aqui, beleza? Mas você pode encontrar tudo isso que eu estou te mostrando aqui na documentação. Então, executando aqui. Aliás, eu não me lembro de ter visto isso aqui na documentação oficial, esse trecho aqui. Mas tá aqui, você já consegue selecionar tudo o que você quiser aqui, beleza? Mas, então é isso, pessoal. Eu queria falar dos retrovisores. Eu acho que a gente já fez uma coisa aqui bem avançada, assim, para te falar a verdade. E esses foram os retrovisores. Isso aqui é um retrovisor, eu posso acessar qualquer um desses grupos aqui dentro da minha expressão regular com barra e o número do retrovisor, e eu posso acessar pelo replace, utilizando o cifrão aqui, qualquer um dos retrovisores aqui também, beleza? Então é isso, pessoal, vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!